Nós estamos alegres porque mais uma vez estamos aqui no nome de Jesus. E hoje nós vamos continuar meditando um pouco aqui sobre a fé. Porque, como eu já disse aqui uma vez, depois dos dois grandes mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, o ponto que nós cristãos mais falhamos é exatamente no crer, na nossa capacidade de desenvolver a nossa fé, de fazer a nossa fé crescer, porque na verdade, irmãos, Jesus, quando morreu na cruz, ele providenciou para nós, como um pai que ama seus filhos, muitas coisas boas, muitas bênçãos, muitas dádivas, saúde, ajuda, presença, paz, né? Ele mesmo disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, né? E nós não desfrutamos essas coisas, irmãos. Na verdade, nós vivemos espiritualmente uma vida abaixo daquilo que Deus de fato espera de nós. E naquelas duas vezes, quando Jesus censurou os discípulos, uma vez porque eles tentaram expulsar o demônio de um homem e não puderam. Aí Jesus chegou, expulsou, né? Depois perguntaram: Senhor, por que não podemos expulsar, né? A Bíblia está escrito: é por causa da vossa pouca fé, né? Outra vez, quando estavam no barco, né? E veio uma tempestade, e os discípulos, com medo de morrer, foram acordar Jesus, que estava dormindo lá numa almofada, na popa do barco, como que com uma certa crítica, né? Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos aqui quase morrendo e o Senhor aí dormindo, né? E Jesus novamente depois os chamou de pequeninos na fé, pequenos na fé, né? Na verdade, irmãos, tanto essa expressão, que vocês são pequenos na fé, ou porque a fé de vocês é muito pequena, eu entendo que é uma expressão bem leve na tradução, porque na verdade o que Jesus queria dizer é uma palavra um pouco mais pesada. Ele quer dizer: vocês não conseguem, porque eu dei a vocês toda a capacidade, preparei vocês, paguei o preço, dei os dons, visitei, dei autoridade para vocês fazer isso, e vocês agora estão vivendo abaixo. Vocês são uns nanicos, é isso que Jesus quer dizer. Vocês são os nanicos na fé, né? É um pouco mais pesado, né? Então, irmãos, na verdade, se for tomar ao pé da letra, não é? Nós não temos como fugir dessa expressão de Jesus. Nós, na verdade, somos o nanico mesmo, pequenininho, né? Nós devíamos saber usar a fé e não sabemos. Apesar do tempo passado, né? Nós continuamos ainda pequeninos, sem saber usar, né? Sem desenvolver a nossa capacidade realmente de crer, né? Nas promessas de Jesus. Isso ofende a Deus, porque tem um trecho, estou lembrado agora de João lá, que fala, né? Que aquele que não crê, mentiroso o fez, né? Aquele que não crê, mentiroso o faz. Quer dizer, quando nós deixamos de crer nas promessas de Jesus, nós estamos como que dizendo que ele mentiu. Ah, o Senhor mentiu, o que o Senhor falou não se cumpre, não se cumpre. Nós oramos e não se cumpre. E nós não percebemos que se não se cumpre, é por causa da nossa pequenez, por causa do nosso tamanhozinho, né? Por causa da nossa incapacidade de crer e a nossa incapacidade de desenvolver a fé. Porque a fé, ela é como uma planta pequenina que Deus dá, por isso que fala, né? Aquele que tiver fé como um grão de mostarda. Por que que Jesus compara com um grão de mostarda? Por duas questões. Primeiro, porque é pequenininho, e ela pode crescer e ficar grande. Outro, porque o grão de mostarda ele é pequenininho, mas ele tem dentro de si vida, né? Por pequenininha que seja a semente, ela tem o germe da vida dentro. Se semeia, ela nasce, cresce e vai produzir, né? Então por isso que é igual um grão de mostarda, que a fé tem dentro de si, né, um potencial muito grande e que está de fato à nossa disposição e que nós não usamos, irmão. Nós não desenvolvemos a capacidade de crer, a capacidade de acreditar que Jesus cumpre aquilo que ele prometeu, entendeu? Que a palavra de Jesus se cumpre, né?
Então, irmãos, é importante nós pensar nisso, meditar, tomar decisão, ter a ousadia, a coragem de tomar a decisão de dizer, pois a partir de hoje eu vou alimentar a minha fé, vou cultivar, vou fazer o que for necessário, né? E naturalmente a fé, ela depende de algum comportamento nosso para ela crer, para ela desenvolver, né? Para ela desenvolver. Então, irmãos, é um ponto muito importante que nós precisamos considerar, né? Nós precisamos realmente considerar, né? Eu notei aqui algumas coisas e eu quero meditar aqui. Jesus certa vez curou um leproso e a oração dele não durou mais que 5 segundos. Ele disse apenas, "Se limpo". O que nós entendemos com isso aqui? Que a fé para operar um milagre, às vezes ela pode durar 1 ano. Você pedindo, orando, orar 1 ano, às vezes até mais. Tem coisa que a gente ora há 10, 15, 20 anos e não consegue receber. Mas na verdade a fé pode operar dentro de segundos, né? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, o período de duração para que entre a nossa fé e o milagre aconteça pode ir encurtando, né? E por isso que é importante a gente saber crer e alimentar a fé, porque nós é o que somos os mais beneficiados, porque a fé, na verdade, ela abre a janela do céu a nosso favor. Primeiro porque nos dá a salvação, pela graça sois salvos mediante a fé, e depois porque abre a janela do céu com as bênçãos que Jesus pagou o preço por nós, porque a Bíblia declara, né? Isaías declara que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Por quê? Porque Deus não tem prazer de ver, a não ser que seja o plano de Deus na vida de uma pessoa, porque Deus é soberano, Ele tem o direito de tratar cada um de nós como Ele quiser, mas no geral a vontade de Deus não é ver a gente se arrastando aí, penando não, né? Só que para isso nós temos que desenvolver a nossa capacidade de crer, né? Para curar o paralítico de Cafarnaum, Jesus disse apenas, levanta-te e anda. Veja como é que Jesus, né? Era um paralítico, né? Não precisou Jesus falar, Pai, estende teu braço e abençoa esse homem sofredor que está aqui, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Não foi preciso nada de Jesus fazer isso, Ele só falou, estende a tua mão e pronto, está curado. Aí nós vemos o valor da fé evoluída, da fé crescida, a fé robusta, que é essa fé que nós precisamos ter, é essa fé que Deus espera que nós tenhamos. Não é porque falar, eu vou ter fé agora, eu vou sair orando. Não, é para a sua vida, é para a sua vida pessoal, é para a minha vida pessoal. Se eu souber usar a fé, o primeiro beneficiado vai ser eu mesmo, né? O primeiro beneficiado vai ser eu mesmo, né? Por isso, irmãos, eu insisto nesse ponto. Para mim mesmo, nós precisamos lutar para crescer na fé, né? Só que às vezes a gente vê que Jesus, né? Poxa, Jesus orou nem 30 segundos e a pessoa foi curada, né? Mas é porque Jesus, era o Filho de Deus. Mas Jesus curava, não é só porque Ele era Jesus, não só porque Ele era o Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus não tinha pecado, mas antes de começar a orar pelos enfermos, Ele ficou 40 dias de oração e jejum. E Ele não pede que a gente faça isso, mas que seja semelhante. Se eu não posso orar e jejuar 40 dias, eu tenho que orar e jejuar 1 dia pelo menos, de vez em quando, né? Passar ali e pedir para Deus ter misericórdia, né? Eu lembro, irmão, eu tenho bênção na minha vida até hoje, de um dia de oração e jejum que eu passei quando eu tinha 20 anos, eu estudava lá em São Paulo, no colégio, sumi por meio do calapiau grande que tinha lá no sítio, o colégio era numa fazenda, e passei o dia inteiro, fui cedinho e só voltei para jantar. Mas olha, até hoje eu guardo lembrança daquele dia, né? O que Deus pode fazer pela gente quando a gente realmente se dedica a buscar. Então, irmãos, é muito importante, né? Jesus fazia, mas antes disso Ele passou 40 dias. Agora, não é necessário nós fazer isso, mas ser semelhante, né?
Jesus certa vez disse: aquele que crê em mim fará o mesmo milagre que eu faço, e pode fazer até maior. Será que Jesus estava tripudiando com os pecadores? Adão, você pode fazer um milagre até maior do que aquele que Jesus fez. Será que Jesus está brincando com você? Não, ele está dizendo um fato, uma verdade. É você, é eu, é cada um de nós, né? Aceitar isso como fato, como verdade. Na verdade, realizar os milagres que Jesus fazia parece ser tão fácil. O difícil é orar e jejuar pelo menos 10% do que Jesus orou e jejuou. 10% seria 4 dias, né? 2 dias, 1 dia, 3 dias, né? As respostas de Deus para nossas orações às vezes chegam em vários graus e várias etapas e várias maneiras, né? Na verdade, nós temos que entender isso. Depende da nossa fé, mas depende também aqui da vontade de Deus, porque tem coisa que a gente ora, tem que orar às vezes 1 ano, 2 anos para lá na frente acontecer. Outra coisa, 2, 3 meses acontece. Outra vez você ora, acontece num dia. Às vezes acontece num instante, num minuto. Você não está nem esperando, acontece num minuto, né? Coisa que nós nem está pensando. Um dia eu e a Rosa entramos lá no mercado lá, e a irmã estava trabalhando lá. Naquela hora que eu assim que eu ia, e ela falou no meu coração: ore por ela que eu quero abençoar ela. Eu fiquei assim, ainda falei para a Rosa: ore por ela, a esposa do Robertinho, que Deus quer abençoar ela. E você foi abençoada, não foi? Uns dias depois você falou: ai pastor, já cumpriu na minha vida, uma bênção eu já recebi, né? Um negócio de escola, umas coisas lá, que Deus te deu a vitória, entendeu? Você estava em dificuldade, enfrentando dificuldade, e Deus abriu as portas. Então é coisa que pode vir na hora, tem coisa que às vezes pode demorar. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa fé, tomar essa atitude de ver o que é necessário fazer para desenvolver a nossa capacidade de crer, né? Eu notei aqui: orar e continuar orando depende de nós, mas a hora de dar a resposta depende de Deus, né? Nós precisamos entender isso, que para receber nós temos que orar e continuar orando, porque é a continuidade que vai provar a fé, né? E a fé se manifesta de muitas maneiras, né? A fé pode se manifestar de várias maneiras. Jesus certa vez estava lá em Cafarnaum, parece, né? Ou na casa dele mesmo, ou na casa de Pedro. E aí tinha uma multidão em volta, e ele estava dentro de casa pregando. Aí veio 4 homens trazendo um aleijado. E a multidão era muito compacta ali por fora, tudo, eles não conseguiram chegar. E naquele tempo as casas eram cobertas assim com lajes assim grandes, né? Reposta uma na outra, então aquele sistema de cobertura. Eles subiram por cima da casa, tiraram uma daquelas lajes e abaixaram o enfermo na frente de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes as fé. De quem que Jesus viu a fé? Deles, dos 4. Como é que eles demonstraram a fé? Trazendo o enfermo, né? Trazendo o enfermo. Não foi eles que oraram com o enfermo para Deus curar, mas eles demonstraram a fé trazendo, né? Esse é o problema que muita gente erra, né? Às vezes que nem hoje, ó, podia ter mais gente aqui. É vindo que nós demonstramos a nossa fé. É vindo orar, é vindo prestar um culto a Deus, né? Nós não vemos aqui só para receber. Nossa motivação principal é prestar um culto a Deus de adoração. E nessa circunstância Deus nos abençoar e dar aquilo que nós precisamos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem hora que para uma resposta chegar depende da oração da fé. Às vezes depende só da fé, não depende nem da oração. Nós vimos na Bíblia várias pessoas que receberam bênção sem fazer oração, sem pedir, só porque demonstraram a fé, né? Porque demonstraram a fé. Às vezes é um ato de retribuição a uma demonstração de amor, né? Às vezes você demonstra o seu amor a Deus de alguma maneira, né? Ou você tira um dia de jejum, ou você faz um bem para alguém, ou você ajuda alguma coisa. Você pratica um ato que Deus se agrada. Aquilo fica como que guardado.
no dia que você menos espera, acontece um milagre na sua vida, porque você tem um depósito no céu. Essa é uma maneira boa de nós nos comportarmos, fazer coisa que agrada a Deus, para ficar em depósito e Ele retribuir para nós a hora que nós precisamos, às vezes sem orar, sem saber que nós precisamos, sem saber quando você vê, poxa, aconteceu, olha que bênção, né? Deus operou. Amém? Às vezes damos um presente até para alguém que sabemos que não nos ama. Isso aqui, o que eu quero dizer? Que às vezes, porque isso já acontece com a gente muitas vezes, comigo já aconteceu. Quando eu estou em fraqueza, não estou nem demonstrando meu amor a Deus. Época que a gente, né? Hoje, graças a Deus, sou velho, não acontece quase isso. Mas quando era jovem, às vezes você passava 8, 10 dias, 15 dias, parece que, né? Você nem lembrava de Deus, nem lembrava de orar. E mesmo no meio daquilo você recebia uma bênção, né? O ato da misericórdia de Deus. Porque Ele assumiu o compromisso de cuidar de nós 24 horas por dia. Quando nós confiamos 1 hora, as outras 23 Ele cuida, né? Deus é misericordioso, Deus é grande. Assim é a oração, assim é o coração de Pai, do Deus que nós servimos. Coração bondoso, né? Quando imaginamos que Deus é Espírito, é que Ele é onipresente ao mesmo tempo. Ele é onipresente, quer dizer que Ele está ao mesmo tempo presente em todo o universo. Aqui eu vou espichar um pouquinho mais para entender uma coisa muito interessante aqui. Por exemplo, o Beto sabe, não sei se todos sabem, o que é um ano-luz? Um ano-luz é o que a luz percorre durante um ano, a uma velocidade de 320 mil km por segundo. Dá para imaginar? 320 mil km por segundo durante um ano. E isso demonstra o tamanho de Deus. Nossa mente não é capaz de imaginar até a distância onde vai Deus, o universo onde vai Deus. Por exemplo, o Sol, dizem que o Sol está, acho que é 320 milhões de quilômetros longe da Terra, né? É isso mais ou menos, né? Eu nunca medi. Mas a temperatura dele, se não fosse a camada de ozônio, chegaria aqui na Terra 300 graus. E ele está 300 milhões de quilômetros de distância. Vocês já imaginaram o tamanho do Sol? E o Sol, segundo os astrônomos, diz que o Sol é como uma laranjeira plantada no quintal. Entendeu? Existem milhões de outros sóis maiores ainda. Por aí a gente imagina o tamanho de Deus, até onde vai Deus, para depois Ele chegar a nós e vir nos abençoar. Deus tem que, como é que diz, se apequenar, né? Virar como que pequeno para poder chegar no nosso nível para nos abençoar. Para terminar, vou contar uma historinha. Diz que uma vez estava um pai e um filho pequeno, né? Sentado debaixo de uma laranjeira e os dois conversando e pensando, né? Aí tinha um carreiro de formiga assim passando, cada formiga levando uma folhinha, né? Aí o menino falou: pai, eu gostaria de entender o que essas formigas falam uma com a outra, né? Como é que poderia isso acontecer, né? Eu gostaria de entender, porque você sabe que a formiga vai indo, uma vem dar uma de cá, ela dá uma paradinha e depois continua, né? Pode observar que é assim. O que elas falam? Será que elas se cumprimentam? Será que ela fala bom dia? Será que fala boa tarde? Eu gostaria de entender, pai. Aí o pai falou: só tem um jeito de você entender. Como é que é, pai? Como é que é? Se você virar uma formiga. Foi assim que Deus fez para nos entender. Ele como que se aformigou, né? Deus se tornou a grandiosidade que é de Deus. Ele é espírito, ele não tem um corpo. Quando fala olho de Deus, a mão de Deus, é uma maneira para nós humanos entender, mas Deus é espírito, Ele está presente no universo inteiro. Quando nós falamos no tamanho desse Deus, para Ele nos entender, Ele como que virou uma formiguinha, porque nós não somos mais que uma formiguinha na presença de Deus. Mas Deus fez isso através de Jesus, para nos entender. Então, irmãos, quando nós cremos nisso, quando nós aceitamos isso, começa a crescer a nossa fé, começa a aumentar a nossa fé e aumenta então a nossa capacidade de cada dia ir nos aproximando mais de Deus, recebendo perdão, recebendo santificação
E o tempo da nossa oração vai encurtando, né? Não o tempo que nós oramos, mas o tempo que nós oramos é a resposta que chega, né? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.